pessoa faz bem uma coisa, tipo, você não precisa ler o livro porque tá ali, toda a história ali, é a mesma coisa com essa série aqui. É um dos melhores adaptações de Orgulho e Preconceito ever. É muito, muito parecido com o livro. Até mesmo a declaração de amor do Mr. Darcy é muito igual ao do livro. A declaração é muito romantizada. Naquela chuva, ele muito emocionado, aquela coisa assim, eu te amo ardentemente. E esse aqui é igual ao do livro, que não é nada disso, né, galera? É ele sentadinho lá no sofá, né, e falando pra menina, eu quero você, tá entendendo? Isso aqui é tudo sério, sabe? E aí eu te amo ardentemente, aquela coisa toda. Não tem todo aquele floreio romântico, é muito igualzinho. Muito igualzinho. E eu comprei esse daqui, claro, porque é edição especial, né, querida? Aqui, restaurada quadro a quadro do negativo original. Menina, esse daqui é muito... Olha, isso aqui é raridade. Esses são os livros, né? A história deles, ao longo do tempo, ao longo de muitos anos, eu coletei tudo isso daqui. Não foi da noite pro dia. E aqui eu venho para falar para vocês do meu TCC. Começo de como a Jane me influenciou. Se já não bastava que ela estivesse num lugar muito especial no meu coração, porque era a minha autora favorita, que eu estava começando a ler os livros, que eu tinha os livros em mente e tal. Não bastava isso, eu tinha que escrever um TCC falando sobre ela também. E o título do TCC é o seguinte: The Building of the Female Image in the Early 19th Century. A Study of Jane Austen's Female Characters. Claro, eu não ia estudar todas as personagens da Jane Austen, sabe? Não tem como fazer isso, entendeu? E aí eu fiz, né, esse TCC e falei sobre as mulheres da Jane Austen. Na introdução, tem o sumário do TCC, eu não vou falar dele todo aqui, né, mas no sumário do TCC a gente tem as mulheres, a sociedade e o contexto onde elas estavam, o contexto literário. Então, eu estudei todo esse contexto social, né, em que estava vivendo a Jane Austen para criar essas mulheres da sua época, né. No segundo capítulo do TCC tem a Jane Austen, a sua vida, né, e os seus trabalhos, é uma biografia dela. A vida da Jane Austen, os trabalhos da Jane Austen e os 2 livros que seriam, como é que a gente diz? Estudados nesse TCC. Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. No capítulo 3, temos a análise desses personagens da Jane Austen nesses 2 livros. Ponto aqui na hora da análise que era as diferenças e as similaridades entre as personagens de Orgulho e Preconceito era a Jane e a Elizabeth. Razão e Sensibilidade era a Eleanor e a Marianne. E fazia uma comparação entre elas, né? Essa era a ideia do TCC, fazer uma comparação entre essas 4 mulheres desses 2 livros da Jane Austen, né? Nesse TCC eu falei da influência dessas mulheres dentro do enredo das histórias, porque elas eram as personagens principais e suas atitudes, elas de alguma maneira faziam com que o enredo fluísse, acontecesse toda uma transformação na história por conta das suas atitudes. Se o idiota, quer dizer, se o Mr. Darcy não tivesse levado o toco que ele levou da Elizabeth no primeiro pedido de casamento, talvez ele nem mudasse o jeito dele. Ele teve que passar por toda uma reflexão, pensando na vida dele, para poder tomar uma atitude, você tá entendendo? Em relação ao que ele ia fazer da vida dele. Então foi necessário que houvesse uma rejeição da parte dela para que ele mudasse, por exemplo, para ele repensar. Será que eu pedi ela em casamento errado? Será que eu falei alguma coisa que eu não tinha que falar, entendeu? Porque ele falou uma coisa que ele não tinha que falar, que ele falou pra ela que, apesar da sua família ser ridícula, ser pobre, ser arruaceira, ser escandalosa, eu gosto de você. Aí quem que vai aceitar um homem desse? Daí ele teve que refletir na vida dele, o que eu vou fazer da minha vida a partir disso. Então essas foram os posicionamentos. No caso da Marianne, lá em Razão e Sensibilidade, que foi a pessoa que mais se transformou dentro desse livro, ela tomou uma atitude. Qual foi a atitude que ela tomou? Ela decidiu, né, se relacionar, ter um relacionamento, amar um cara que não valia nada, que era como é o nome dele, aquele louco? É o Willoughby. Até o nome dele é chato, é nojento, o Willoughby. Da pessoa se apaixona por um cara com o nome desse, Willoughby. Então, ela se apaixonou por esse cara e as decisões dela, a partir dessa paixão, desse crush, acabaram com a vida dela, entre aspas. Quase que essa garota morreu de depressão por causa desse macho ridículo. E aí as decisões dela mudaram, se transformaram. A mesma coisa com a Eleanor. A Eleanor,
ela tomou uma atitude meio assim, neutra em relação a tudo que era a ver com a felicidade dela. E isso prejudicou a sua felicidade. Mas sabe como a história da Jane Austen termina com coisa boa? Então, apesar de tudo que aconteceu, né? Apesar de tudo isso que aconteceu entre elas, as bichinhas ficaram com os homens certos, né? A mesma coisa com a Elizabeth e a Jane, né? A Jane era outra também, que era outra que não fazia nada da vida dela. Foi feliz, mas foi por intervenção divina, porque se fosse ela mesma fazendo as coisas, não dava. No caso dessas mulheres, toda essa história dela foi analisada, claro que não nessa maneira, assim, piadística, né? Mas foi analisado nesse TCC, né, galera? Então, esse TCC... ele foi muito importante pra mim porque ele me fez mergulhar literalmente no mundo da Jane Austen, da análise dessas personagens. Mas a decisão de analisar essas personagens não veio, aconteceu, tem uma coisa meio turca no meio aí, entendeu? Uma coisa meio turca. Na época eu estava assistindo em 2015, um ano antes de eu escrever as primeiras páginas, pensar sobre esse TCC que foi feito em 2016, eu assisti uma novela chamada As Mil e Uma Noites. E assisti essa novela e passei todo o período de assistindo essa novela analisando a louca da Sherazade. Mas eu vou deixar isso daí para outro vídeo. Mas saibam que foi por causa da análise incessante em relação a essa personagem que eu fazia junto com a minha amiga Luciana. Na época, a gente analisava muito essa personagem, a gente estudava muito sobre isso, que me inspirou a analisar as mulheres da Jane Austen. Falei, vou analisar as personagens, vou analisar o comportamento delas, né? O que influenciou para que elas fossem escritas da maneira como elas foram escritas. E eu estudo e o trabalho que eu depositei nessa obra, nesse TCC, foi o diferencial que me tornou não somente uma fã da Jane Austen, mas uma escritora inspirada por ela. Como assim inspirada? A Jane Austen não tem um livro dela que termine em desgracença, entendeu? E eu sou de uma época em que os livros nós vivemos numa época em que histórias de amor não terminam em final feliz. Alguns anos atrás, durante esse período aqui em que eu tava fazendo TCC, que muitos livros chegavam no topo de vendas e quando a pessoa ia descobrir, era só desgraça os livros, você tá entendendo? Era só o mocinho que morria, ou então a história já começava com um dos dois mortos, entendeu? Era filme que terminava em desgraça. Tem um que eu odiei assistir, porque eu não sabia qual que era o final, né? Não sabia se morria alguém, que foi um dia, foi 1 hora e pouco da minha vida que eu perdi assistindo um filme que terminou com a mulher morrendo. Então eu tinha muita raiva de história de amor que terminava de maneira, né, trágica, né? Sem avisar. Só tem um filme nesse estilo que eu gosto, mas eu vou deixar para falar isso depois. A Jane Austen me influenciou dentro dos seus livros e das suas obras, não somente a ser escritora, mas a ter esse perfil de não colocar final infeliz, de não matar nenhum dos meus personagens, mas dar a eles o final que eles merecem, de acordo com aquilo que eles fizeram dentro da história. Então, eu falei, eu vou fazer isso. E eu peguei essa noção e falei, nossa, é verdade, os livros da Jane terminam com os personagens felizes, né? Tendo o final que eles merecem. O Willoughby se ferrou, entendeu? O outro doido lá que não prestava pra nada, que era o Wickham, lá do Orgulho e Preconceito, também se ferrou. Ele era ruim, se deu mal. Então, quem era ruim, se deu mal. Quem era bom, ficou, né, bem. É isso que eu pensei. Eu vou escrever minhas histórias todas com um final feliz. E é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo. Se um dia eu escrever uma história que não tem um final feliz, pode me bater, que eu aceito, que eu mereço, porque minha promessa foi quebrada, mas é a minha promessa. Eu não vou escrever história que termina de forma negativa, vou escrever história que termina de forma positiva. Ah, mas pode ser que a pessoa diga, mas a morte do personagem teve um motivo psicológico, filosófico, uma lição de moral, entendeu? Mas eu não gosto de final assim, cara. E aí eu falei, eu não vou escrever nenhuma história nesse estilo. E foi o que me inspirou. E aí eu comecei a escrever as histórias, né? Várias, muitas histórias. Só que poucas foram publicadas. E uma das que foram publicadas foi A Praia do Farol Velho. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o meu primeiro livro publicado, que é A Praia do Farol Velho. E esse livro tem uma situação, tu acha que vai dar desgraça, mas não dá, porque eu prometi que nenhuma das minhas histórias ia terminar com desgracença. E esse livro é a prova viva de que quando você quer acreditar, quando você acredita, quando você almeja, quando você sonha,
e você não desiste, os seus sonhos se tornam realidade, entendeu? Mas isso daqui eu vou contar a história desse livro e como foi que ele foi publicado em outro vídeo. Mas saibam que esse livro só está aqui porque a Jane Austen, literalmente, e a sua história de vida, em que ela era muito apoiada pela sua família, ela tinha... Naquela época, ser escritora com um nome de mulher não era muito normal, não era muito aceito. Foi reconhecida ainda em vida enquanto grande escritora, mas eu acredito assim que o legado das histórias dela não é só nos personagens, não é só na criação de enredos que até hoje funcionam, fórmulas de enredo que até hoje funcionam muito bem em novelas, em filmes, em séries, né? Não é só isso, não é só isso. O estereótipo de homem perfeito se dá pelo nome do Mr. Darcy. Esse homem é muito parecido com o Mr. Darcy. Tem esse estereótipo, né? Perfeito, é igualzinho o Mr. Darcy. A gente tem isso por causa dela, né? Não é só por todas essas coisas, mas pela história dela, de persistir, de acreditar, de seguir em frente, de escrever, apesar de todas as limitações daquela época, as limitações, né, sociais daquela época, ela se tornou essa escritora que transcendeu séculos e séculos e tem inspirado várias pessoas. E me inspirou a ser escritora assim como ela. É a minha inspiração, né? Ela me inspirou a ser a escritora que eu sou hoje. Como eu sou hoje, é por causa dessa mulher que escreveu esses livros que entraram na minha cabeça. Eu falei, vou escrever histórias de amor. Tanto que as minhas histórias todas são histórias de amor. Eu tenho fanfics, se você for ler elas, todas são histórias de amor. Eu não sei escrever outro estilo de história. Por quê? Porque ela me inspirou a escrever histórias assim. E outra coisa, além dela inspirar a escrever histórias de amor, ela me inspirou a escrever histórias engraçadas. Porque assim, a forma como a Jane mostra a sociedade daquela época é uma forma um tanto quanto cômica, irônica, sarcástica. Eu peguei esse lado mais cômico e engraçado da coisa e falei, vou escrever histórias em que tem coisas engraçadas. Quando eu li os da Jane, eu me sentia muito bem. Eu falei, vou pegar isso também. Eu vou escrever histórias que eu tenho certeza que as pessoas vão ler e vão se sentir muito bem lendo. Você já leu aquele livro que tem cenas muito pesadas, cenas que te deixam assim muito chocada e você se sente mal até muitas vezes? Eu já li vários livros nesse estilo, mas a proposta da história é aquela, sabe? Mas uma história de amor não pode te fazer se sentir desconfortável, entendeu? É uma história de amor que você vai ler pra você torcer pelo casal, pra você desejar que eles fiquem juntos no final, sabe? Pelo menos esse é o sentimento que eu sinto quando eu tô lendo uma história da Jane, ou quando eu tô lendo uma história de amor. Falei, eu vou escrever histórias de amor. Quando eu li os livros dela, quando eu li sobre a sua história, quando eu fiz uma análise científica sobre ela, porque o TCC é uma coisa muito séria, eu escrevi sobre ela também. Isso me inspirou a tomar essa decisão de ser escritora e de escrever minhas próprias histórias baseadas nesses 3 princípios. Ser uma história divertida, ser uma história que tenha um final feliz e que faça as pessoas felizes quando elas lerem o livro. Quando eu vejo que a coisa tá muito pesada, eu vou lá e abaixo o tom novamente. Diminuo o tom que eu coloquei lá em cima. Então eu sempre faço isso, eu sempre penso nesses princípios básicos que eu aprendi lendo os livros da Jane Austen. Então é por causa dessa louca e dessa mulher, da Dona Jane, entendeu? Que eu me tornei escritora. Não sei se um dia minhas histórias irão alcançar o grau que as dela chegou, mas eu quero deixar registrado que foi ela, tá? Foi ela. Um dos meus maiores sonhos é conhecer tudo que tem a ver com ela lá na Inglaterra. Ir lá no lugar onde ela estava, onde ela pisou, entendeu? Ter um tour todo para conhecer o museu, a casa, coisas relacionadas a ela, sabe? É um dos meus maiores sonhos. Eu sei que eu vou realizar porque eu acredito, eu tenho fé, menina. Tenho fé. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham se divertido ouvindo as minhas marmotas em relação a Jane e tenham gostado dessa história. Eu espero que você se inspire a ser escritora também. Você pode ser escritor, não tem nada de extraordinário na nossa profissão, no nosso trabalho. Menina, é só você sentar e você escrever que é sucesso, entendeu? É isso. Então, até mais.